Bom, vamos agora resolver a mesma questão usando o método da variação dos parâmetros. Primeiro passo na variação dos parâmetros, tomar cuidado, né? A EDO era 4y duas linhas mais y igual a cosseno x. Não está na forma padrão. Não está na forma padrão. Aí a resposta, em geral, daria uma diferente por uma constante. Então, a primeira coisa é colocar na forma padrão. Então, seria o primeiro passo. Colocar na forma padrão. Que é dividir pelo coeficiente da maior derivada. Nesse caso aqui, dividir a EDO toda por 4. Aí a gente vai ficar, então, com y duas linhas mais 1/4 de y igual a 1/4 de cosseno x. Observem que a solução da EDO homogênea não muda, eu colocando na forma padrão, tá? Segundo passo, solução complementar. Como a gente já resolveu no item A, a gente vai usar aqui já direto. Não muda, tá? Solução complementar é o 4y duas linhas mais y igual a zero. YC aqui. É a mesma EDO do outro caso, que a gente encontrou YC igual a C1 cosseno de meio x mais C2 seno de meio x. Bom, o terceiro passo é formar a equação, a solução particular, né? O terceiro passo, então, é escolher y1 e y2 aqui da solução complementar. y1, por exemplo, é o coeficiente do C1, cosseno de meio x, e o y2 é seno, que é o coeficiente do C, a função multiplicando C2, não é o coeficiente, é seno de meio x. Bom, a gente sabe que vai precisar das derivadas desses caras, já vamos derivar então. Y'1 é menos meio seno de meio x, e Y'2 é meio cosseno de meio x. Agora a gente vai montar o sistema. O quarto passo, então, é montar o sistema. Bom, o sistema, só lembrando, né, é formado por y1, y2, y'1, y'2, vezes mi'1, mi'2, 0 e f de x. Esse f de x é o f de x da EDO na forma padrão. Ou seja, aquele 1/4 de cosseno x. Então, y1 a gente encontrou cosseno de meio x. A derivada deu menos 1 meio de seno de meio x. O y2 era seno de meio x. A derivada deu 1 meio do cosseno de meio x. Mi'1, mi'2, 0. E aqui é 1/4 de cosseno x. Aí a gente forma agora os determinantes. W1, W, na verdade, né, primeiro, que é a matriz, o determinante dessa matriz aqui, que vai dar meio, cosseno meio x, seno meio x, menos 1 meio de seno de meio x, 1 meio de cosseno de meio x. Isso vai ser igual a 1 meio
de cosseno ao quadrado meio x. E aqui também, né, vai dar mais um meio de seno ao quadrado. Eu já botei um meio em evidência, então vai ficar só seno ao quadrado de meio x. Não importa, né? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de qualquer coisa é 1. Então isso aqui vai dar meio. Bom, então temos que W1, né? Eu troco a primeira coluna pela coluna da igualdade, que é 0 e 1/4 de cosseno x. E aqui é seno de meio x e 1 meio de cosseno de meio x. O que vai dar menos 1/4 de cosseno x, seno de meio x. Continuando com W2. W2 vai ser, eu volto com a primeira coluna, né? Cosseno de meio x menos 1 meio de seno de meio x. E aqui vai ser 0 e 1/4 de cosseno x. O que vai dar 1/4 de cosseno de meio x, seno cosseno x. Bom, com isso agora a gente vai então determinar μ1 e μ2. Temos então que μ1, né, é a integral de W1 sobre W dx, só que W1 era menos 1/4 de cosseno x, seno de x sobre 2, e o W é meio, dx. Aí agora a gente vai então simplificar isso aqui, que a gente tem que vai ficar aqui menos meio, integral, que foi? Do cosseno x, seno de x sobre 2, dx. Bom, o problema está em como resolver essa integral, né? Porque a derivada do cosseno não é seno de x sobre 2, muito menos a derivada do seno de x sobre 2 é cosseno. A gente vai usar uma identidade trigonométrica, que tem em geral nas tabelas integrais, que é que cosseno ao quadrado x é 1 meio de 1 mais cosseno de 2x. E o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou transformar esse x para x sobre 2. De que forma, né? Trocando esse x aqui ó, por x sobre 2, eu fico com cosseno ao quadrado de x sobre 2, vai ser 1 meio de 1 mais cosseno de 2 vezes x sobre 2, que é cosseno x. E aí a gente fica então com cosseno ao quadrado de x sobre 2 igual a 1 meio de 1 mais cosseno x. E esse cosseno x que eu tenho lá dentro da integral, ele está aqui, então é só isolar ele. Aí eu vou ficar aqui, cosseno x é 2 cosseno ao quadrado de x sobre 2 menos 1. E aí eu posso substituir agora lá na minha integral. Aí eu vou ficar então com a integral de μ1, vai ser a integral, né? Menos meio. Integral de cosseno x é 2 cosseno ao quadrado de x sobre 2 menos 1, que multiplica seno, né? De x sobre 2. Eu vou fazer a distributiva e já vou quebrar em duas integrais. Menos meio da integral de 2 cosseno ao quadrado de x sobre 2 seno de x sobre 2 dx e menos
integral de seno de x sobre 2 dx. Aí aqui eu vou fazer uma substituição. Eu vou dizer que u é cosseno de x sobre 2. Então, a derivada vai ser menos 1/2 do seno de x sobre 2 dx. E essa integral aqui é simples, né? De ser resolvida. Bom, continuando, a gente vai ficar então que μ1 vai ser menos 1/2 de... Observem que aqui eu tenho duas vezes, né? Então, ó, vou botar duas vezes a integral de cosseno ao quadrado, que é u, né? U ao quadrado, e o seno, que é 2du, menos 2du. E lá a integral do seno é menos cosseno, então vai ficar mais duas vezes cosseno de x sobre 2. Aí aqui é só integrar, vai ficar aqui μ1 é menos meio de menos 4 vezes u ao cubo sobre 3 mais 2 cosseno de x sobre 2. Aí é só multiplicar. Vamos ficar então com μ1 igual a 2/3 de cosseno ao cubo de x sobre 2, né? Porque u é cosseno de x sobre 2, menos cosseno de x sobre 2. Esse é o nosso μ1. Agora a gente vai encontrar o μ2. Bom, temos então que μ2 é a integral de w2 sobre w dx. O w2 a gente encontrou que era 1/4 de cosseno x seno, cosseno x cosseno de x sobre 2 e o w meio dx. Simplificando isso aí vai dar 1/2 da integral de cosseno x sobre 2 dx. De novo, essa integral ela não sai diretamente, né? A gente vai usar a identidade que usou anteriormente, que cosseno de x era igual a 2 cosseno ao quadrado de x sobre 2 menos 1. Ou menos 1 mais isso aqui, né? E aí a gente vai ficar então que o μ2 vai ser 1/2 da integral de 2 cosseno ao quadrado de x sobre 2 menos 1 vezes cosseno de x sobre 2 dx. De novo, essa integral não sai diretamente. Cosseno ao quadrado vezes cosseno, a gente vai usar outra identidade que diz, né, que é seno ao quadrado de x sobre 2 mais cosseno ao quadrado de x sobre 2 igual a 1. Então, eu posso trocar aquele cosseno ao quadrado de x sobre 2 por 1 menos seno ao quadrado de x sobre 2. E aí, o nosso μ2 vai ser 1/2 da integral de 2 vezes 1 menos seno ao quadrado de x sobre 2, menos 1, vezes cosseno de x sobre 2 dx. Continuando, vamos ficar com μ2 igual a 1/2 da integral. Se eu fizer, antes de multiplicar aqui por cosseno, olha só, aqui vai ficar 2 menos 1, então vai ficar 1, né? Menos 2 seno ao quadrado de x sobre 2, vezes
o cosseno de x sobre 2 dx. Isso vai ficar que μ2 vai ser 1/2 da integral. Aí agora sim eu faço a distributiva e já quebro em duas integrais. Uma integral vai ser cosseno de x sobre 2 dx e a outra vai ser menos 2 vezes a integral de seno ao quadrado de x sobre 2 cosseno de x sobre 2 dx. A primeira integral sai facilmente, né? E a segunda também, só que eu preciso fazer uma substituição, que é chamar esse seno de x sobre 2 de u. E aí a derivada vai dar 1/2 do cosseno de x sobre 2 dx. Portanto, esse carinha aqui é 2 vezes o du. E aí eu continuo. μ2 vai ser 1/2. A primeira integral aqui é simples, né? É simplesmente 2 vezes seno de x sobre 2. Se tiver dificuldade, chama o x sobre 2 de u e integra, sai facilmente. Menos 2 vezes a integral, então, de u quadrado vezes 2du. Isso vai dar que μ2 é 1/2 de seno de x sobre 2 menos 4 vezes u ao cubo sobre 3. E aí eu posso voltar e substituir isso por seno, né? Aí, aqui faltou um 2. Então isso aqui vai dar seno de x sobre 2 menos 2 seno ao cubo, menos 2 terços, né? De x sobre 2. Esse é o nosso U2. Ou μ2, como vocês quiserem chamar. Bom, eu agora preciso encontrar o YP, que é a solução particular para a nossa EDO homogênea. Não homogênea, né? A solução particular é, né, YP igual a μ1 y1 mais μ2 y2. Aí eu resgato. Aí eu resgato quem é μ1 e μ2, y1 e y2 e monto a minha solução. Portanto, YP vai ser μ1, que a gente encontrou 2 terços de cosseno ao cubo de x sobre 2 menos cosseno de x sobre 2. Y1 era cosseno de x sobre 2, né? Mais μ2 que a gente acabou de encontrar, seno de x sobre 2 menos 2 terços de seno ao cubo de x sobre 2, vezes seno de x sobre 2, que é o y2. Fazendo a distributiva aí, vamos ficar com 2 terços de cosseno na quarta de x sobre 2. Aqui também vai ficar menos 2 terços de cosseno, menos 2 terços de seno na quarta, né? De x sobre 2. E aqui vai ficar seno ao quadrado, só vou botar primeiro ele que ele é positivo, seno ao quadrado de x sobre 2 menos cosseno ao quadrado de x sobre 2. Esse cara aqui que eu vou circular em verde, existe uma identidade trigonométrica para essa expressão também, vocês têm na tabela, que cosseno ao quadrado u menos seno ao quadrado u é cosseno de 2u. Com isso, a gente pode, como u é x sobre 2, esse carinha aqui então vai ser menos cosseno de 2 vezes x sobre 2,
que vai ser menos cosseno x. E essa primeira parcela eu posso botar o 2/3 em evidência. Então, vamos ficar com yp igual 2/3 de cosseno na quarta de x sobre 2 menos seno na quarta de x sobre 2 menos cosseno x. E agora a gente tem que lembrar o seguinte, que a diferença de dois quadrados nada mais é que o produto da soma pela diferença desses dois números. E que se eles estiverem na quarta potência, ou seja, a diferença de dois números na quarta potência é o produto da soma de dois quadrados pela diferença. Então, a gente vai ficar com yp igual a 2/3 de cosseno ao quadrado de x sobre 2 mais seno ao quadrado de x sobre 2, que multiplica cosseno ao quadrado de x sobre 2 menos seno ao quadrado. Vou botar esse cara em verde de propósito para vocês observarem uma coisa, né? Isso aqui é cosseno ao quadrado de x sobre 2 menos seno ao quadrado de x sobre 2. Que é exatamente essa identidade aqui. Nesse caso é cosseno x só. Observe que está sinal trocado. Então vamos ficar com yp igual a 2/3. Esse carinha aqui é 1, né? Então 2/3 vezes 1 vezes cosseno x menos o outro cosseno x que a gente já tinha. Então, o nosso yp vai ser 2/3 de cosseno x menos cosseno x. Ora, isso é menos 1/3, né? Então, yp igual a menos 1/3 de cosseno x, que é exatamente a solução particular que a gente encontrou no outro. O que vocês devem observar aqui é, nesse caso, encontrar a solução particular por variação dos parâmetros se tornou muito mais trabalhoso do que por coeficientes a determinar. Como o palpite lá no coeficientes a determinar era simples, né? Já começa por coeficientes a determinar. Eu não vou dar muita bola para a variação dos parâmetros. Ah, Antônio, como é que eu vou saber isso? Bom, primeiro, coeficientes a determinar eu não tenho integral, é só derivo, que é bem mais simples. Se o palpite for simples, eu uso coeficientes a determinar, dou preferência a ele. Se eu não tiver palpite, aí tudo bem, aí eu vou para a variação dos parâmetros. Agora eu monto a solução geral, né? Que é y igual a yc mais yp. Então, vamos obter que y é C1 cosseno de x sobre 2, que era o nosso y1, mais C2 seno de x sobre 2, menos 1/3 do cosseno x. E está aí a nossa solução geral. É isso.